Oséias foi um profeta do Reino Norte. Você deve se lembrar que, após a morte do rei Salomão, o povo se dividiu em dois reinos: o Reino Norte, com sua capital em Samaria, e o Reino Sul, em Jerusalém. Leia 1 Reis 12 para entender melhor. A infidelidade desses dois reinos resultou em muito sofrimento. O Reino Norte foi dominado e destruído pela Assíria em 722 a.C., enquanto o Reino Sul foi destruído pela Babilônia alguns anos depois. Para esse vídeo, focaremos apenas no Reino Norte e o cativeiro assírio. O tema do livro de Oséias é a infidelidade de Israel, frequentemente chamada de Efraim. Essa infidelidade é apresentada em termos de um relacionamento conjugal. O propósito do livro é mostrar o amor de Deus pelo povo, alertando sobre um castigo futuro, o cativeiro assírio, que Oséias viveu para ver. Para melhor entendermos o livro do profeta, vamos dividi-lo em duas grandes partes com algumas subdivisões. A primeira parte do livro de Oséias trata de seu casamento com Gomer, uma mulher adúltera. Esse assunto é muito debatido, muitos o veem como uma parábola, embora o livro não dê abertura para pensarmos assim, enquanto outros afirmam que Oséias se casou com Gomer antes que ela fosse infiel. O livro realmente não esclarece. Sabemos apenas que a união entre Oséias e Gomer foi real e resultou em 3 filhos, todos com nomes que traziam significados proféticos: Jezreel, desfavorecida e não meu povo. De qualquer forma, esse matrimônio era um símbolo profético. Deus foi fiel ao povo de Israel assim como Oséias foi fiel a Gomer. No entanto, o povo se dedicou aos ídolos e outros deuses, sendo infiéis à aliança estabelecida no Monte Sinai. O povo e sua infidelidade são representados pela noiva infiel. Inclusive, Gomer retorna à sua vida de pecado e Deus manda Oséias ir novamente ao seu encontro, comprá-la de volta e amá-la mais uma vez. Essa é a grande mensagem do livro de Oséias: o povo se afasta, mas Deus o restaura. Deus poderia abandonar esse povo que não o queria, mas faz o oposto. Ele declara que atrairia Israel ao deserto e falaria ao seu coração. Ele restauraria Israel, se compadeceria de desfavorecida e diria: Tu és meu povo. Lembra dos nomes dos filhos de Oséias? Pois bem, todos eles eram reversíveis. O Senhor podia restaurá-los. Pouco antes dessa primeira parte acabar, vemos que Israel ficaria por muito tempo sem rei e sem príncipe. Muitos afirmam que essa já seria uma profecia sobre o cativeiro assírio. Mas essa parte termina com uma grande esperança: os filhos de Israel voltariam a buscar o Senhor seu Deus e a Davi seu rei. Davi aqui é uma referência ao período em que o rei Davi se tornou um símbolo do reino unificado, no qual haveria a verdadeira adoração a Deus. Para entendermos ainda melhor a segunda parte do livro, vamos subdividi-la em 3 temas. Neste ponto, Oséias passa a desafiar a nação a se voltar a Deus. A primeira subdivisão trata do sofrimento de Deus ao ver o pecado de Israel. Aqui, Deus fala ao povo que em sua terra não havia verdade, amor nem conhecimento de Deus, e que o povo estava sendo destruído e sofrendo justamente pela falta de conhecimento. A terra estava cheia de mentira, culto, adultério, homicídio e o povo consultava e adorava ídolos. Deus se refere a esses ídolos como pedras e madeiras. Há também uma grande reprimenda aos sacerdotes e líderes, pois eles eram os responsáveis por cuidar da fé do povo e guiá-los sob a aliança. No entanto, não cumpriram suas responsabilidades e, como resultado, o povo estava perdido. Chegamos à segunda subdivisão, onde tudo gira em torno do julgamento severo que Deus precisava impor sobre Israel. O primeiro versículo já é alarmante: toque a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor. Águia, aqui, é uma referência a Salmanasar V, rei da Síria, que sitiaria Samaria em 722 a.C. Tudo isso aconteceria porque o povo transgrediu a aliança e se rebelou contra a lei. Reis foram estabelecidos pelo povo, mas não na parte de Deus, introduzindo o pecado e afastando o povo do caminho correto. Os altares foram multiplicados e os sacrifícios feitos não eram pelas razões certas, por isso o Senhor não os aceitava. O povo havia feito alianças com outros povos, como o Egito e a Síria, quando na verdade sua única esperança era retornar a Deus, buscando seguranças reais em vez do Senhor. Finalmente, chegamos à parte final do livro, onde vemos a esperança de Israel. Deus proveria a restauração, perdão e salvação completa. Desde o início, o livro de Oséias girava em torno do amor de Deus, representado pelo seu casamento. E aqui vemos esse amor em ação. O capítulo 11 é uma poesia linda. Deus começa falando de seu grande amor, de como tira o seu povo do Egito, mas que, em troca desse amor, o povo se afastava cada vez mais. Sacrificavam a Baal e queimavam incenso às imagens esculpidas. Apesar dessa triste realidade, é neste mesmo capítulo que lemos um dos versos mais lindos deste livro. Deus diz: Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Meu coração está comovido dentro de mim.
Deus relembra ao povo que Ele é o Senhor, o Deus deles desde a terra do Egito, e que não há outro Salvador além dele. O livro de Oséias termina com esperança e um convite para que o povo se volte para o Senhor, pois Ele os curaria de sua infidelidade. Israel é comparado ao cedro do Líbano, com raízes e ramos que serviriam de sombra, florescendo como uma videira. O versículo final de Oséias resume bem toda a mensagem do livro. Quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. A mensagem do livro de Oséias nos mostra o caráter do Senhor e também nossa inclinação para nos afastar de seus caminhos. Mas, além disso, o profeta nos revela algo muito importante: Deus ama seu povo e não desiste dele.